tarde, meus amigos e minhas amigas. Continuando a minha pesquisa, dando prosseguimento à história oral com os fundadores do Partido dos Trabalhadores, que está falta muito pouco tempo, menos de um mês, para completar 40 anos de história. E eu estou aqui com uma personalidade histórica, né, que é o senhor Paulo de Matos Skromov, que podia explicar também o sobrenome, se tem alguma descendência. Meu pai é russo. Russo, ó, tá vendo? Revolução russa do sangue, né? A família morava na Lituânia. Ah, tá certo. Teve que ir embora depois da guerra com a Polônia, quando o Trotsky invadiu. O Trotsky e o Stalin invadiram a Polônia e perderam a guerra e deixaram a gente para trás, no meio das... Petrogrado, já era Petrogrado na Revolução, ficou sob cerco dos alemães e minha família ficou atrás, no que hoje seria a capital da Lituânia. Antes não era, não existia. Depois, mais tarde, o próprio Stalin construiu essa capital. Era uma reserva florestal. Bom, mas isso é a origem da família paterna. E aí vocês imigraram para o Brasil? A mãe era cabocla da Serra de Botucatu. E ela dava aula numa escola rural. Meu pai, no Campo da Enxada, começou a paquerar aquela professorinha e foi daí que veio a confusão que deu origem ao Paulo Skromov. Tá certo. Bom, então está aí uma personalidade histórica que vai conversar um pouquinho sobre a fundação do PT, um processo que ele participou. Na verdade, o PT vai fazer 40 anos, mas para você é 41, né? Um pouco antes. Que as deliberações começam em 78. 78. E até, na verdade, 76. 76. Porque quando a gente conhece o Lula no Diese, na diretoria do Diese. Bom, então, pegando esse trem aí, começa a falar da sua entrada, no começo da sua militância, da sua entrada no sindicato dos coreiros, e aí você já emenda com esse encontro no Diese. Então, vem antes, que eu era... Quando arrumei meu primeiro emprego com carteira assinada, eu era químico, da indústria química, fábrica de tintas, Ipiranga, com Y. Era um norte-americano imigrado que tinha trabalhado numa grande indústria de tinta nos Estados Unidos e abriu uma fábrica própria aqui, virou um capitalista, ele tinha lá seus... Bom, não entendo bem, nunca estudei essa coisa, mas enfim, ele me contratou através de um cara que tinha fama, o presidente da Federação dos Químicos, aliás, dos metalúrgicos, o Argeu, que era de Ribeirão Preto, na época eu estava lá. E eu, 16 anos, 15 anos, estava para completar 16 e precisava trabalhar. Meu tio que me criava, né? Minha mãe tinha falecido, meu tio assumiu como meu pai substituto, e ele tinha aquela filosofia: tem que trabalhar para virar um homem direito na vida, né? Laborterapia, você trabalhando você não vai fazer besteira. Laborterapia. Você tem que, para construir um homem decente, um homem, né, cristão e respeitador das normas, né? Enfim. E eu, então, já trabalhava desde os 10, desde que eu fui para a casa dele, ele tinha essa filosofia, isso era muito comum, hoje ainda, né? Aquela ideia de formar guarda-mirim na cidade e pôr a criançada para trabalhar. O guarda-mirim era um disfarce para a mão de obra infantil ser explorada, né? Mas meu tio acreditava realmente nessa ideia de que se a criança vai trabalhar logo cedo, ela vira um adulto respeitável, sério,
né? Vai ser um bom pai de família, aquela coisa. Então, eu, 10 anos de idade, logo que eu fui morar com ele, um pouco antes de completar os 11 anos, eu já estava no escritório de contabilidade, fazia meio período, como office boy. Sempre no interior. Mas eu estava para completar 16 e ele, falando com esse amigo, que era na cidade, tinha fama de comunista, mas era um grande pelego, na verdade, mas sabe como é que é interior. E o Argel falou, olha, eu estou sabendo de uma indústria, está precisando uns trainee, os americanos chamavam de garotos, são aprendizes, né? Mas eles chamavam de trainee, era mais chique. Vai lá que estão precisando. Eu fui mandado lá e tive a sorte de ser recebido por um cara muito especial depois, foi dos principais colegas, depois foi demitido comigo no dia 1º de abril de 64, junto comigo, né? Por causa da Gloriosa. E aí entrei, virei trabalhador da indústria química. E ele era o cara que sindicalizava, imaginei ele que fazia o RH daquela unidade da fábrica, o Rubens. E era do partidão? Era, quer dizer, era base, distribuía o Voz Operária, aquela coisa. Rubens Francisco Luquete, esse cara depois virou escritor de romances policiais. Depois que ele foi demitido, ele tinha já centenas de livros escritos na casa dele. Uma vez me levou lá, depois que nós dois estávamos na rua, demitido pelo golpe de 64. Ele falou, Paulo, eu talvez não volte mais para a indústria, eu vou tentar minha carreira solo aqui como escritor. E aí me deu para ler vários romances policiais que ele tinha escrito, e era um capricho. Bom, mas senão eu vou passar meia hora falando, porque ele é uma figura à parte. Mas enfim, entrei para trabalhar. Sindicalizado. Graças a isso, eu tive a felicidade de pegar, foi mais ou menos na época do plebiscito do Jango, começo de 62. E entrei, até completar 16, fiquei uns meses sem registro. Quando completou, eu fui, tirei a carteira, porque não era fácil tirar a carteira quando eu era menor naquela época. Tirei a carteira, eles me registraram e eu fiquei todo orgulhoso, carteira assinada, e não era ruim, assim, salário não era ruim, apesar que serviço pesado, braçal e tal. Mas tinha alguns serviços interessantes que significava algum aprendizado, mas sobretudo o ambiente, a relação com os colegas, etc. E com essa ideia do Francisco, do Rubens Francisco chamava, de sindicalizar a gente. Eu não tinha ideia ainda do que, claro, meu tio era sindicalista, foi até diretor do Sindicato Ferroviário de Campinas, que era uma referência para mim. Minha mãe também tinha. Minha mãe, pra você ter uma ideia, em 46, quando o Prestes saiu da cadeia, foi ela que foi a mestre de cerimônia da recepção a ele em Piracicaba. Os trabalhadores em Piracicaba procuraram minha mãe e pediram para ela ser a apresentadora em nome dos trabalhadores de Piracicaba. Eles, imaginem, alugaram o clube mais importante da elite da cidade, o Clube Coronel Barbosa, bem na praça. O PCB estava legal, né? O PCB estava acabando de ser legalizado, o Getúlio tinha feito o Prestes estava tentando convencer o partido em São Paulo. A minha mãe, inclusive, não gostava do Prestes, porque não sabia que ele não era comunista, como de fato nunca foi, né? Ele continuou sendo um líder nacionalista. Só incluiu a União Soviética entre os amores dele, depois que ele foi convidado a entrar para o PCB. E a direção regional de São Paulo era mais radical contra a entrada do Prestes, né? Sabia que não era, e que aquilo significava
uma certa violência contra os comunistas. Mas era ordens de Moscou e minha mãe tinha uma grande admiração por ele, mas não como membro do partido dela, mas como um grande líder, né, do nacionalismo militar importante, né? E era uma espécie, mal comparando, digamos, o Lula, só que não um proletário, mas sim um Lula de classe média. E ele saiu da cadeia e começou a fazer um périplo pelas cidades mais industriais, onde o PCB tinha base forte. E quando foi a Piracicaba, então minha mãe tinha essa coisa. Ela foi naquele discurso lá no Pacaembu dele? Quando ele... Ela falava um misto de admiração, como o Prestes velho da coluna, e um pouco de crítica em relação ao que significava aquela virada da entrada dele, que significava se tornar um partido nacional, embora subordinado a Moscou, mas um partido que tinha que fazer aliança com a classe dominante, né? Ela tinha essa crítica. Esse meu tio Lázaro, que era maquinista da ferrovia da Estrada de Ferro Paulista, que era a principal na época de São Paulo, eram grandes estradas, a Mogiana e a Sorocabana, e a ferrovia era muito importante. Na minha infância, na minha adolescência, eu usei muito esse transporte, como todas as pessoas que moravam aqui, principalmente em São Paulo. Elas foram decisivas para abrir o sertão depois que os índios se renderam, em 1913, né? Aí todo esse interior de São Paulo, depois de Bauru, foi aberto, foi desbravado, e a ferrovia era a ponta de lança, né? A Noroeste, a Paulista, Sorocabana. Bom, mas aí enfim, sindicalizou... Você tem que ir me ajudando com isso, porque o velho aqui tem tanta coisa... né? Daqui o PT tá longe ainda. Vamos falar do Rubens Luchetti aqui 2 horas, então... não posso ficar falando da minha mãe, mas só para você ter uma ideia que... suas raízes tem muita... E mais tarde eu cheguei a ter o número do prontuário dela no DOPS, do meu pai também. Meu pai foi mais sacanagem, porque ele, por causa do sobrenome e da naturalidade dele, né? Mas eu sabia então que era sindicato, e fiquei feliz quando o Rubens, um cara do departamento pessoal, fazendo a sindicalização. Aquilo para mim era uma coisa que eu não esperava. E logo depois... Onde ficava a sede da empresa mesmo? Ficava em São Bernardo, na Rua de Ramos, né? Tá. Uma região que vai para o lado de São Caetano. Mas eu trabalhava na unidade de Ribeirão Preto nessa ocasião. E veio então o plebiscito do Jango. Nós fizemos uma campanha para devolver a chefia do Estado, porque a chefia do governo, ele tinha ficado só como chefe de Estado. Rainha da Inglaterra. Né? E ganhamos o plebiscito estourado e comemoramos, e logo ficou animado. 13º saiu depois do plebiscito ou foi antes? Então, foi quase que uma troca entre o CGT e o Jango. O Jango estava muito agradecido, o CGT já vinha evoluindo desde a greve de 53, como comissões de fábrica, aquela coisa. Aliás, meu sindicato tem origem aí, né? Mas não esse sindicato que eu era da época. Enfim, e quando chegou em julho de 62, a primeira greve que eu participei foi justamente a da luta pelo abono de Natal, chamava 13º. Então, tive a oportunidade, graças a esse trabalho como operário químico, né, na tinta. E aí você ficou como químico até quando? Até 1º de abril de 64. Foi demitido na manhã do 1º de abril. O golpe tinha acontecido na noite E essa anterior. Educação, como é que se foi
paralelo ao trabalho? Educação? Claro, logo a partir do momento que comecei a trabalhar, comecei a estudar à noite, né? E terminou. Então fiz tinha feito o grupo escolar, uma professora da 4ª série muito interessante. O marido dela tinha sido preso político na ditadura do Vargas. E ele acabou morrendo depois de libertado da Ilha das Cobras, depois de passar lá uns 2 anos, 3 anos. E ela tinha aquela revolta muito grande contra ditaduras e coisas. E foi interessante que ela influenciou, assim, falou isso, repetia isso. Quando falava, se emocionava, ficava, quase chorava. Então aquilo, para a criançada que tinha alguma sensibilidade nesse sentido, para uns ficava assim, coitada, não sei o quê, mas a mim me impressionou muito, Dona Sinira. Mas depois fiz o grupo escolar, sempre escola estadual e tal, e quando chegou na fase do colegial, do 2º grau, eu tinha entrado no Senac. Em Ribeirão não tinha Senai, era Senac. Mas eu fui muito relaxado, estava começando a namorar e perdia muita aula. E a escola me reprovou por falta. E aí meu tio ficou bravo e agora eu vou te pôr numa escola de comércio particular, bem vagabunda mesmo. E eu fui para tal escola de comércio. Até hoje eu tenho dificuldade de arrumar meu histórico escolar, porque mais tarde ela fechou, foi comprada por um grupo, perdeu os arquivos. Eu não consigo fazer um curso superior por causa disso. Eu tenho diploma, tudo assinado, registrado no MEC, mas esse tal histórico escolar não sai. Eu já entrei em 10 faculdades e não consigo continuar, porque aí a secretaria vem, pede o histórico e acabou. Meu Deus, mas que burocracia estúpida, hein? Nossa. O fato é o seguinte, aí eu tive que levar na flauta, porque era uma escola tão fácil, tão tranquilo. Aí eu falei, bom, me conscientizei que tinha que tirar o diploma. Precisava ter o diploma de 2º grau. E tinha aquele sonho eu tinha uma dúvida, ou eu vou ser um militante, sertanista, ou vou ser um líder operário. Né? Meus 2 projetos, eu falei, um é urbano completamente, o outro não é. Mas nem você já rural, tinha leitura aí dos clássicos, manifesto, já? Então, porque eu tinha morado em regiões interessantes. Eu morei em Andradina, que era a divisa lá. Meu pai era pescador fluvial, né? Na época tinha muito peixe nos rios aqui em São Paulo. Então ele criou a família pegando peixe, pegando e vendendo. Minha mãe era professora, como eu disse, tinha encontrado com ele numa escola rural, era professora da rede pública, professora alfabetizadora, né? E então eu tinha esse lado de morar assim, sempre no sertão ou perto. Isso me atraía um pouco também. Mas aquela coisa do meu tio, essa história toda, o fato talvez de ter alguma coisa a ver com a Rússia, do lado paterno, me atraía para a Revolução de Outubro, era uma referência, né? Desde criança, meu irmão, mesmo que morava com outro tio, ele não foi criado, depois dos 10 anos ele foi para outra casa, outra cidade. Mas quando a gente se reencontrava, ele era nacionalista. Eu me lembro que ele, às vezes eu estava dormindo, acordava, ele estava falando com outro primo. E falando com empolgação da construção de Brasília. Eu não tinha esse lado nacionalista. E ele era, né, ele estava empolgado com aquela coisa do desenvolvimentismo, aquela coisa, ele estava acreditando no Goulart. Eu não era. Eu apoiei lá porque as opções eram o golpe, eram os militares, eram os generais, os gorilas, né, como a gente chamava.
Mas eu não era encantado com o nacionalismo, eu achava que era um atraso. Eu já estava estudando e começando a entender a Revolução Russa. O internacionalismo, etc., me atraía mais. Bom, e aí eu fui demitido e eu já fui trabalhar no dia 1º de abril com aquela cabeça já ouvindo a Mayrink Veiga, do Rio de Janeiro, que na época a gente era muito mais de rádio. Em casa não tinha TV, a TV era aquela preto e branco, parecia aquele chuvisco, aquela coisa. Eu tinha visto a Copa de 62 numa TV de um parente que tinha uma TV, era um cara que era gerente de um banco. Já tinha transmissão em então 62 no Garrincha? Arrumou, e vinha uma semana depois do jogo, chegava o tape. Eu não sei se era tape, o que era, mas você podia ver o jogo com uma semana de atraso. Foi no Chile, imagina, não tão longe. E uma semana depois passava a gente via as imagens do jogo que a gente tinha assistido pelo rádio. Então o rádio era uma coisa importante. E eu, na véspera de ser demitido da Ipiranga, eu ouvi aquelas notícias com preocupação, aquele Mourão indo com as tropas de Minas Gerais invadindo a capital, porque o Rio ainda era mais capital do que Brasília. Brasília era meia capital, estava meia mudança só. E descendo para lá e dessa vez, ao contrário de 61, que eu tinha torcido ali no pé do rádio a cadeia da legalidade, o Brizola governador, o terceiro exército, que ele fez lá uma manobra e conseguiu pôr contra o golpe, né? Dessa vez não tinha reação nenhuma concreta. E o Goulart era muito frouxo, e ele tinha medo de rachar o país. Depois ele conta essa história, nem sei se é uma versão que ele inventou muito posteriormente, mas se ele realmente... E na época, rachar o país era o contrário de hoje. A ideia era o norte, se ele resistisse ao golpe, ele dizia, se eu resistir ao golpe, o norte vai ser pró-capitalista e o sul vai ser tomado pelos comunistas. Então vai ter o Brasil do Sul, que nem a Coreia do Norte, só que invertido. Paralelo. A capital. Bom, aí o senhor foi para a resistência, se aliou a algum grupo ou não? Até me tocar que a demissão foi por causa do golpe, eu não associei, apesar da data, apesar de tudo que estava rolando, eu desconfiava, mas como eles não alegaram isso, não é? Eles demitiram o Rubens, demitiram os 3 comunistas que eles achavam que era. Mas a gente, apesar que a gente se encontrava depois, às vezes trombava procurando emprego na cidade, e com a carteira com baixa no dia 1º de abril de 64. Então era a maior sujeira, a gente mostrava isso, às vezes com emprego garantido já. Você chegava, na hora de entregar a carteira, fazer o exame psicotécnico, o exame médico, aí era reprovado. Aquela vaga foi preenchida, não sei o que. Era melhor a gente se tocar, eu tive que tirar uma carteira nova, 0 quilômetro, porque não podia fazer o registro, e começar de novo com... Né? Mas enfim, depois eu entro na Petróleo Ipiranga, de lá também, e depois eu faço um concurso e vou para um banco estatal. E venho para São Paulo. É assim que eu vim para São Paulo. Que ano? Final de 65. Tá. Chego em São Paulo e o sindicato tinha acabado de sair, dos bancários de São Paulo, tinha acabado de sair da intervenção com uma chapa estranhíssima, que o PCB era tão enraizado que mesmo a intervenção não excluiu ele totalmente. Até para fazer a intervenção da ditadura, alguma coisa tiveram que... Enfim, ele aquela política de manter, né? De misturar as classes, eles tinham gente dos dois lados. Claro, isso evitava alguma radicalização maior da extrema-direita, mas por outro lado, eles também não eram confiáveis. Quer dizer, eles também estavam dispostos a entregar, principalmente quem tivesse numa linha mais libertária, numa linha mais
digamos assim, realmente bolchevique, como eles diziam. E o fato é que nos sindicatos bancários eles tinham conseguido retomar o sindicato numa ampla frente. Um tal de Xavier, presidente do sindicato, eu cheguei logo depois e, claro, me sindicalizei, comecei a frequentar, etc. E aos poucos começou a surgir uma oposição. 66, final de 66, 67, tinha eleição a cada 2 anos. Na época não era 3 anos, como depois o Ministério do Trabalho modificou, depois de 70. Depois do AI-5 mudou para 3 anos o mandato sindical. E tinha eleição, já tinha tido a de 65, com o Xavier, aí em 67 entra o Frederico Brandão, que era do PCB também, e era o grupo mais forte, tradicional. Já o cara que foi cassado, que era meu colega de trabalho, tinha ido preso também na Ilha das Cobras, cumpriu pena, tudo. Pedro Iovine era o antigo presidente que foi cassado no abril de 64. E o fato é o seguinte, eu entro para o sindicato e começo a me enturmar com esse pessoal que vai fazer a oposição em 67. Aí lançamos uma chapa, na época das eleições era chapa azul, a situação, chapa verde, a oposição de esquerda, chapa amarela, uma oposição qualquer, chapa aí outras cores que... A sede já era no Centrão, não? A sede dos bancários ainda era onde é hoje? Era o Martinelli, era o Martinelli. E nós fomos para a eleição, era meio do ano, julho, e perdemos. A gente era muito ingênuo. Eles fraudavam. Quando a gente, além de que, pode ser até que perdeu mesmo, mas naquela época era muito comum, mesmo a eleição ganha, você perder. Porque você não sabia. Primeiro, você confiava São Paulo na justiça que eu diga, burguesa. Primeira coisa, a gente achava que tinha um desprezo pelo lado jurídico da coisa. Então, você fazia o que era obrigado a fazer, senão você não concorria. Então, tinha que fazer a chapa direitinho, exigir o que o estatuto pedia. Mas, no dia da eleição, você tentava pôr fiscais. Mas eles obstruíam o trabalho dos fiscais, eles escondiam durante o trajeto de urnas itinerantes e não sei o quê. As urnas fixas você conseguia manter uma certa fiscalização, mas as urnas itinerantes, que eram quase sempre decisivas, no trânsito eles desapareciam e depois apareciam com aquela contagem de votos estrondosa, né? Não coloca nenhum voto por um voto, põe em bolinha, né? Nós demoramos a entender que a gente tinha que entrar naquele jogo jurídico e tinha que conseguir mesário, tinha que ter paridade na indicação do mesário, todos os cuidados, ter um advogado o tempo todo, ter fiscal em quantidade suficiente para acompanhar todos os itinerantes. Como é que era o nome do presidente que vocês concorriam? Frederico Brandão. Ele ficou até quando? Ficou até 70, 80 e... Nossa, 80, era o Joaquinzão dos bancários. Não foi tanto, porque você vê, 67... Não, é que eu vou... A gente que viveu essa época tem uma certa dificuldade. 70 e... Não, foi menos que o Joaquinzão, sem dúvida. Em 70 ele ainda foi o... em 70 ele sai. Ele sai, aí é uma chapa muito fraca, porque tinha havido uma razia da ditadura depois do AI-5. Não tanto porque ela havia matado os companheiros, mas os companheiros haviam feito uma tremenda cagada. Eu era um dos poucos que criticava a luta armada na esquerda. A maioria fazia média ou então estava aderida mesmo à ideia de que nós íamos repetir um foco, aquela coisa daquele francês que estava interpretando de uma forma sui generis a Revolução Cubana. Acreditava que se você construir um foco guerreiro, aí você dá o exemplo e as massas correm e fazem o mesmo, segue teu exemplo, né? Ou te elevam. Bom, mas enfim, nós
perdemos a eleição e na volta o Brandão chama a chapa perdedora para bater um papo. Olha, a eleição passou, você não quer vir, a gente precisa da ajuda de vocês, colaborar aí e tal. Aí houve uma negociação, o pessoal que comandava mais a chapa era o pessoal da ala vermelha do PCdoB, que era o grupo político que tinha mais adeptos, militância mesmo nos bancários. Aí eles fecharam um acordo com o Brandão e nós ficamos com o departamento cultural do sindicato. E aí fundamos o Sindicurso na Florêncio de Abreu, que era um curso de vestibular, preparatório vestibular, e aproveitamos que a USP mandava embora os professores e a gente contratava através do Sindicurso. Então virou um curso concorrido, porque muita gente queria ouvir as aulas, né, dos banidos da USP e de outras. E você que assumiu essa secretaria? Não, mas a gente sabia que esse era o acordo, então a gente essa secretaria era o lugar que a gente fazia reunião, mas a gente continuou conspirando, evidente, porque a gente achava que o PCB era muito bundão, muito pacifista, que ele tinha um acordo com a ditadura. A ala vermelha era da luta armada também, né? Não. Era da luta armada. E aí tinha esses núcleos dentro. Esse pessoal da ala vermelha, anos depois, eu vou encontrar alguns deles. O Alípio, não? O Alípio, mas esse não era do grupo bancário, mas eu vou encontrar alguns que eram militantes bancários, depois fazendo o ABCD Jornal. Certo. Né? Quando eu passei a ter um contato mais direto com o Lula, aí que eu vi que eram os mesmos, né? Alguns deles eram os mesmos, o Linneu e outros, eram os mesmos da ala bancária. Mas além da ala tinha um ou outro militante. O AP, na chapa de 69 era mais da AP, mas muito fraquinha. De 69 não era igual a 67. 67 nós já tínhamos aquele negócio de organizar pela base. Então, era grupo de trabalho, chamava grupo de trabalho porque não eram comissões eleitas, não era comissão de empresa ou de local de trabalho, eram grupos conspiratórios de militantes que se reuniam por local de trabalho para distribuir, porque era ditadura, não se podia distribuir panfletos propondo rebeliões laborais. Teórica, Paulo. Se você era desde então contrário à luta armada e não tinha também muita aproximação com o PCB, assim, tinha divergências, você diria que nessa época se enquadraria mais ou menos aonde? Não, enquadrei com muita precisão logo. Em 65 eu conheci algumas figuras interessantes do trotskismo, aqui de São Paulo. Então, primeiro lá onde eu morava em Santo André, numa pensão, junto com meu irmão. Logo que eu cheguei, não morava com ele desde criança, então quis ficar junto com ele. Ele era professor num colégio lá em Santo André e morava numa pensão ali em Utinga, campestre ali, perto da estação Utinga da ferrovia.